Pessoal, então nós estamos começando agora o nosso capítulo 6, né? Chama-se Sistema de Partículas. É aquele famoso capítulo de impulso e quantidade de movimento. Então vou fazer o seguinte, vou fazer aqui na lousa um estudo comparativo do capítulo antigo, que a gente acabou de ver, que é Trabalho e Energia. Vou fazer uma comparação com esse capítulo novo, de impulso e quantidade de movimento, né? Que é para você poder, né, entender, né, que eles são parecidos, que há uma semelhança entre esses capítulos, beleza? Vamos fazer aqui um estudo comparativo, tá? Olha, pessoal, nessa matéria que a gente acabou de estudar, chama-se Trabalho e Energia, lá existe uma grandeza chamada energia cinética. A gente acabou de estudar, né? E aí, energia cinética é assim, Moi. Quanto maior a massa, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Aê, E nessa matéria nova, tem alguma coisa parecida? Tem. Na matéria nova tem uma tal de quantidade de movimento. É parecida. Quanto maior a massa, quanto maior a velocidade, Renato, maior é a quantidade de movimento. Vale? É a mesma coisa, né não? Bom, é parecida, mas de cara você já percebe uma diferença enorme entre energia cinética e quantidade de movimento. Qual é a diferença que você percebe de cara? Energia cinética é grandeza escalar e essa daqui é uma grandeza vetorial. Isso faz muita diferença. A prova é tanta que se eu virar para você e disser assim, pessoal, uma bolinha está girando em MCU, por exemplo, a Lua gira em torno da Terra em MCU. E aí, a gente já estudou isso. Ei, Moi, no MCU, a energia cinética, ela é constante ou ela é variável? Ela é uma grandeza escalar, portanto eu olho só para o módulo, a energia cinética no MCU é uma grandeza constante, né? Já a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, aí eu tenho que olhar a direção, o sentido e o valor, né? Esse vetor é constante? Não, esse vetor está variando. Então olha só, as diferenças já começam a aparecer. Energia cinética no MCU, ela é constante, já a quantidade de movimento no MCU, ela é variável. Caracas, mas invocado, né? É verdade, né? E eu dizendo que era a mesma coisa, pô, não é não, já começa daí as diferenças, né? Ah, é porque uma é escalar e a outra é vetorial, é parecido, né? Mas não é a mesma coisa. Pronto. Ei, nessa outra matéria que a gente acabou de estudar, apareceu uma grandeza chamada trabalho. Apareceu uma grandeza chamada trabalho, a gente estudou isso daqui, né? Me lembro. Tu se lembra como é que apareceu esse tal de trabalho? Como foi que apareceu essa ideia de trabalho? Professor, me lembro mais ou menos. Deixa eu refrescar a sua memória. Esse negócio de trabalho, o Renato Brito fez aparecer da seguinte maneira. Deixa eu refrescar a sua memória. O Renato Brito pegou a equação de Torricelli, né? É a nova, né? Renato Brito pegou a equação de Torricelli, que não é novidade para nenhum de vocês, mas ele queria que aparecesse a energia cinética. Para aparecer a energia cinética, o que ele fez? Multiplicou tudo por quanto, pessoal, para aparecer a energia cinética? Tu se lembra? M sobre 2. Multipliquei a equação toda por M sobre 2, ó. Quando eu multiplico a equação toda por M sobre 2, ó. Aí, ó, eu acabo de obter uma nova ideia, né? Matematicamente eu não fiz nada demais, mas eu obtive a ideia. Que diz o quê? A energia cinética que a caixa vai ter depois é a energia cinética que ela tinha antes, mas o que ela ganhou de energia cinética na forma de trabalho. Você lembra que o 2 cancela com 2, a massa vezes a aceleração é a força, né? Tá. E aí brota o conceito de trabalho e a relação entre ele e a energia cinética. É o famoso teorema da energia cinética. A energia cinética que você vai ter depois é a que você tinha antes, mas a que você ganhou, né? E aí apareceu, né, o teorema da energia cinética, né, professor? Que diz exatamente isso, ó. A energia cinética que você vai ter no final é a energia cinética que você tinha no início, mais o que você ganhou de energia cinética na forma de trabalho, né? E professor, mas se houvesse várias forças, aí aqui tu colocaria o trabalho total, né? E aqui eu colocaria o trabalho de todas elas. Que é exatamente o teorema da energia cinética, que a gente já está acostumado, o princípio do trabalho total, né? Que vem daqui. Tá, e professor, nessa matéria nova tem alguma coisa parecida? Tem. Nessa matéria nova tem alguma coisa parecida. Para você ver, olha, eu não vou mais partir da equação de Torricelli. Na matéria nova, agora tem que aparecer o tempo.
Aí a Torricelli não tinha tempo, mas na nova vai ter o tempo. Então aqui eu vou partir daquela outra que você conhece, ó. V igual a V0 mais o que, meu povo? Ah, tá. V igual a V0 mais AT. Ah, eu me lembro. Pois é. Eu parto dessa equação, mas eu quero que apareça quantidade de movimento. Para aparecer, eu vou multiplicar todo mundo por quem? Pela lógica. Por M, professor. Muito bem, participação maciça da galera, né? Gostei de ver. Multipliquei tudo pela massa. Matematicamente eu não fiz nada demais, né? Mas fisicamente você obtém uma nova interpretação para essa equação. Olha, a quantidade de movimento que você vai ter depois é a quantidade de movimento que você tinha antes, mais o que você ganhou de quantidade de movimento, ó, na forma de impulso. A massa vezes a aceleração, a gente chama de F, né? E aqui vai aparecer esse tal de F delta T, e essa grandeza é o que a gente chama de impulso. Então, professor, enquanto realizar trabalho é dar energia cinética, quando você aplica o impulso, dá um empurrão, você está dando quantidade de movimento. Do mesmo jeito que aqui apareceu o teorema da energia cinética, aqui aparece o teorema do impulso. O que ele diz? O teorema do impulso, ele diz isso. A quantidade de movimento que você vai ter depois é o quê? É a quantidade de movimento que você tinha antes, mais a que você ganhou. Se você estiver ganhando, né? Ou menos a que você perdeu, né? Se você tiver perdido, tem que ver, né? Mas a ideia é que esse é o teorema do impulso, entende? Professor, então vem cá, mas é parecidíssimo com essa outra. Só que aqui não aparece o tempo. Aqui aparece o tempo, mas é parecido, né? A ideia tá parecida, tá? Realizar trabalho é dar energia cinética. Aplicar impulso, né? É dar a quantidade de movimento. Ah, mas eu tô entendendo. Pois é isso que eu quero que você veja. E o teorema do impulso? É parecido com esse, é primo desse. A quantidade de movimento que você vai ter depois, é a que você tinha antes, mais a que você ganhou. A forma de impulso, né? Se você tiver ganhado. Você também, né? Ou pode fazer menos a que você perdeu, se você tiver perdido, né? O professor tá igualzinho. Pois é. As matérias que a gente está estudando são bem parecidas, só que nessa nova é vetorial e aparece o tempo. Na grandeza, né? Na matéria anterior era escalar e aparecia, né? Aparecia a distância, não aparecia o tempo. Até aí, tudo bem? Estou só fazendo uma comparação, né? O estudo dessa maneira fica mais rápido. Você cresce mais rápido, eu já vou fazendo a comparação, entendeu? Tá. Nessa matéria que a gente acabou de ver, havia uma tal de energia mecânica. Aí é a energia mecânica, que é uma espécie de energia total, né? Que é uma espécie de soma, né? Que você soma a energia potencial com a cinética, né? E aí você acha essa tal de energia mecânica. Nessa matéria, havia o que a gente chamava de as forças do bem e as forças do mal. Tu se lembra? Eu me lembro. Pois é. Nessa matéria aqui tinha as forças do bem e as forças do mal. Professor, as do bem eram as conservativas. As do mal eram as não conservativas. Pois é. E aí havia a grandeza chamada energia mecânica, que ela poderia ou não se conservar. Ia depender o que, professor? Ia depender do trabalho realizado pelas forças do mal, né? Dependia dele. Eu me lembro. Aí a gente já aprendeu o seguinte, ó. O trabalho realizado pelas forças do mal, pelas forças não conservativas, é ele que vai decidir, né? Se a energia mecânica vai ou não vai se conservar. Eu me lembro. Pois é. A gente não estudou isso daqui? É mesmo. O trabalho realizado pelas forças do mal é que decide se a energia mecânica, né? Que é a soma, né? Se essa soma se conserva ou não. Aí nessa hora aparece o conceito de sistema conservativo. Professor, o que é mesmo, hein? Sistema conservativo, o próprio nome já sugere, né? É aquele sistema que conserva a sua energia mecânica, né, professor? Ou seja, o sistema conservativo é aquele no qual a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. É aquele que a energia mecânica não varia, né, professor? E aí tu se lembra que o sistema só vai ser conservativo, ou seja, a energia mecânica só vai se conservar se e somente se esse termo aqui for quanto? Zero, né? Né, Fernandinho? Professor. É verdade, né? Só se o trabalho das forças não conservativas for zero. Então, essa é a definição de sistema conservativo. É o sistema que conserva a sua energia mecânica, né?
E isso acontece quando, hein? Quando o trabalho realizado pelas forças do mal der zero. E, prof, e nessa matéria nova tem esses negócios aí também? Tem. Na matéria nova também tem forças do bem e forças do mal. Professor, bem que a minha avó fala, o bem e o mal estão em todo lugar, né, professor? Pois é. E nessa matéria nova também tem uma grandeza que pode ou não se conservar. Ali era a energia total, né? Que era potencial com a cinética. E nessa matéria nova, quem é que pode ou não se conservar? Aí aqui a gente chama de a quantidade de movimento total. Ou melhor dizendo, a quantidade de movimento do sistema. Renato Brito, cara, o que é a quantidade de movimento do sistema? Pô, é muito fácil. É a soma, né? Ah, tá. É a soma das quantidades de movimento, né? Então a quantidade de movimento total é a soma das quantidades de movimento de todo mundo que pertencer ao sistema, né? A quantidade de movimento do sistema, né? É a soma das quantidades de movimento de todo mundo que estiver dentro do sistema. Aí, pessoal, essa tal de quantidade de movimento do sistema, ela pode ou não se conservar. Ou seja, essa soma antes do episódio pode ser que seja igualzinho a essa mesma soma depois. Pode ser que a soma não mude, pode ser que a soma seja constante, que ela não mude. Professor, e como é que eu sei se essa soma aqui vai mudar ou se essa soma é, né, ou se ela é constante? Aí tem que ver as forças do bem e as do mal. Nessa matéria nova, não é mais forças conservativas e não conservativas não, entende? Ó? As do bem aqui a gente chama de forças internas, ó. Aí forças internas. São forças trocadas entre dois corpos que estão dentro do sistema. São forças internas, né? E as do mal são o quê, hein? São as forças externas. Elas vêm lá de fora, entende? Ela é feita por alguém que está fora do sistema. Caracas, macho. E aí, professor, o que as forças do mal fazem aqui? Pois é, aí aqui a brincadeira é assim, ó. Enquanto que o trabalho realizado pelas forças do mal era o culpado pela variação da energia mecânica, aqui vai ser parecido. O impulso aplicado pelas forças externas, ó. O impulso aplicado, ó, pelas forças externas, ele é o culpado pela variação dessa soma. Ou seja, ele vai ser a quantidade de movimento do sistema no final, menos a quantidade de movimento do sistema no início. Ó. Quer dizer que isso. Ah, Renato. Aí aqui aparece o conceito de sistema que conserva a sua quantidade de movimento. Como é o nome que eu dou para um sistema que conserva a sua quantidade de movimento? Sistema conservativo. Não, conservativo é o que conserva a sua energia mecânica. O sistema que conserva a sua quantidade de movimento, a gente chama de sistema mecânico isolado. Fica subentendido que é isolado de forças externas, né? É isolado de forças do mal, das externas. Então como é que é isso daí, o nome, hein? Vou escrever aqui, ó. Sistema mecânico, isolado. Aí fica subentendido que é isolado de quem? De forças externas. Fica subentendido isso, né? Professor, e o que é um sistema mecânico isolado? Um sistema mecânico isolado é aquele no qual a sua quantidade de movimento permanece constante. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema no início e no final de um certo episódio é a mesma. Professor, em que condições a quantidade de movimento permanecerá a mesma? Ora, a única maneira de a quantidade de movimento não mudar é se esse termo bem aqui assim for o quê? For zero, ou seja, se o impulso total das forças externas, né? Se o impulso total das forças externas for zero. Vala, parece com esse negócio. Exato. Professor. Então, se o impulso das forças externas for zero, a quantidade de movimento, então, vai se conservar. Isso. Enquanto se o trabalho realizado pelas forças não conservativas der zero, a energia mecânica se conserva. Professor, eu não entendi muito bem, porque eu acho que o senhor ainda vai explicar mais. Eu ainda vou explicar mais. Mas uma coisa você já percebeu. Conservar a energia mecânica não tem nada a ver com conservar a quantidade de movimento, né? Até porque o que faz a energia mecânica se conservar não tem nada a ver com o que faz a quantidade de movimento se conservar. Daí você perceber que tem sistemas que conservam a energia mecânica e não conservam a quantidade de movimento. Tem sistemas que conservam a quantidade de movimento e não conservam a energia mecânica.
Tem sistemas que conservam os dois, e tem sistema que não conserva nenhum dos dois. Ah, tá. Ah, entendi. Quando é que a energia mecânica se conserva, você já entende. Ah, já falou. Isso, né? Então, na aula, a partir de agora, a gente vai treinar essas ideias. Quando é, professor, que o sistema, né? Quando é que ele vai estar isolado de forças externas, né? Quando é que a quantidade de movimento dele vai se conservar, né? É isso que a gente vai ver a partir de agora, entende? Essa é a ideia a partir de agora. Quando é que ela vai ou não vai se conservar? Olha, uma situação bem prática, né? Que vai te ajudar a entender isso, ó, é esse exemplo que aparece aqui nessa página, olha. É melhor o senhor ir logo no exemplo prático. Deixa eu te mostrar um exemplo que tem aqui na teoria, tá? Esse exemplo está na teoria. Na página 176, na página 176, tem a seção número 6. E essa seção número 6, pessoal, eu tentei encontrar um título o mais resumido possível para ela, o nome da seção. Mas parece que o senhor não foi muito bem sucedido, né? Isso. O nome da seção resumida é o quê? Entendendo o impulso trocado entre dois corpos como uma mera transferência de quantidade de movimento entre eles. O resumo, né? O resumo é só isso daí, né? Parece aqueles filmes, né, professor? Em português Maria foi à roça capinar. Em inglês é só assim, hi, né? Tradução, hi. É a tradução do Maria foi à roça capinar com seu marido, né? Pois não tem uma tradução mais curta, né? Pois não tem, né? Idiota, né? Pois Então, olha, para você entender bem direitinho o que eu tô querendo dizer, eu vou fazer aqui na lousa essas figuras, ó, 8, 9 e 10. Se fosse você, não copiaria nada, porque tá tudo escrito aqui, né? E aí eu vou te explicar quando é que a quantidade de movimento se conserva ou não, que é a coisa mais importante desse capítulo, é você entender isso, entendeu? Então, Renatinho, moral da história, eu vou fazer a figura 8, 9 e 10 para você entender esse lance de entendendo o impulso trocado entre dois corpos, né? Como que, professor? Uma mera transferência de quantidade de movimento. Você vai entender isso agora, olha. Então, essa figura que aparece aqui, Moi, ela está mostrando simplesmente uma colisão que vai haver, né, ó, entre esses dois carrinhos, ó. Então, meu amigo, aqui não tem muito mistério não, ó. Deixa eu desenhar aqui, tá? Então, Moi, essa situação aqui, ó, mostra o antes, né? A situação antes da batida. Antes da colisão entre eles, né? Cada carrinho vem andando, cada um tem a sua velocidade, né, professor? Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua massa também, né, ó? Então, cada um tem a sua quantidade de movimento. Posso dizer? Pode. Cada um tem a sua massa, cada um tem a sua velocidade, então cada um tem a sua quantidade de movimento. Essa é a situação antes da batida, né? E logicamente, pessoal, que para haver essa batida, né? Para que A esteja se aproximando de B, com certeza quem deve ser maior, VA ou VB? Para que eles batam um no outro. VA tem que ser maior do que VB, lógico, né? Então essa é a situação antes. Tá, professor? Tá, agora eu vou te mostrar aqui o durante e na sequência eu vou te mostrar o depois. E aí você vai já entender uma coisa muito legal. Claro, a galera que estiver concentrada, né? Veja, esse é o momento do durante, ó. Durante, ó. Pá! Eita! Isso. Durante acontece assim, pá! E aí o cara pode dizer assim, notícias do dia. Ônibus colide com bicicleta e trocador fica gravemente ferido. Mentira da porra, Notícias do dia. Locomotiva colide com mobilete e o maquinista morre na hora. Macho, mentira da porra, né? Bom, eu tô fazendo essa gozação, né, com você, né? Olha, como é que é, professor? Essa brincadeira, né? Ah, tá, né? Então, né, ó, eu estou fazendo essa brincadeira com você. Bom, então eu tava te falando o seguinte, Moi, na hora do impacto, né? Na hora que vai haver a colisão, ó, pá! Claro, Moi, que essas forças têm o mesmo valor, né? Terceira lei de Newton, né, professor? Ação e reação não interessa quem vai bater com quem, não interessa quem tem mais massa. A gente já falou sobre isso, ó. Professor, se vier um fusquinha, pronto, se vier um fusquinha e uma bicicleta, né, em altíssima velocidade, quando o fusquinha bater na bicicleta, ó, pá! E aí, meu amigo, a força que o fusquinha vai fazer na bicicleta é a mesma que a bicicleta vai fazer no fusquinha. Aí tu vai dizer, Renato, não acredito não, cara, tem a menor condição. O Fusca, professor, nem a massa, é duro que só uma peste. E a bicicleta fica só o foquito, né, professor?
A bicicleta fica só o maracujá. Como é que o senhor quer dizer que a força é a mesma? Mas, meu amigo, forças iguais podem produzir efeitos diferentes. Esse carro, ele é muito duro. Ah, ele é muito duro, é. Por isso, ele vai deformar pouco. Por isso que ele vai amassar pouco. Ah, tá. Já a bicicleta, a pobrezinha, né? É de papel, é pra... não, mas a bicicleta é bem molezinha, né? Como a bicicleta é mole, ela vai deformar muito. Mas a força é a mesma. Tá, professor, isso eu já sei. É a mesma força, né? Olha. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre, não interessa quem bateu em quem. Quando você tem esse impacto, são duas forças de mesmo valor. E aí eu te pergunto, essa colisão, a duração dela vai durar mais tempo pro A ou pro B? Essa força vai agir durante mais ou menos tempo do que essa outra. Ora, Renato, que absurdo, né? É a mesma coisa que perguntar o seguinte, o que demora mais? O tempo que a sua mão está encostada na lousa ou o tempo que a lousa está encostada na sua mão? Se o senhor for rápido, o senhor ganha. Claro que é ao mesmo tempo, né? Ó. Então, eu quero que você lembre disso. Ó. Professor, por que a força tem o mesmo valor? Ação e reação. É lei, é a terceira lei de Newton. Aliás, é uma das únicas leis respeitadas no Brasil, né, professor? As leis de Newton, né? É a mesma força e é durante o mesmo tempo. Pensa comigo, ó. A mesma força, o mesmo tempo, o mesmo impulso. Com vocês! Como é que é, professor? A mesma força, o mesmo tempo, o mesmo impulso. Eu gostei do É massa, né? Ó. Professor, cara, toda vez que eu tiver uma colisão assim, eu vou ter sempre um par de forças de mesmo valor, né? E que vão agir durante o mesmo tempo. Portanto, eu vou ter um par de impulsos trocados que tem o mesmo módulo. E o que isso vai acarretar? Tu vai ver agora. Esse é o antes, esse é o durante, agora vamos ver o depois. Se concentre aqui, mãe. Agora vem a parte melhor. Professor, logo agora que eu quero ir ao banheiro... Exatamente, segura aí, não sai agora não. Professor, eu vou mijar nas calças. Vai não, dá um nó na pinta. Professor, não tenho isso não. Bota um pregador de roupa aí, faz alguma coisa. Mas não sai agora, hein? Professor, menina que tá fugindo. Não, amarra ele aí, né? Essa é a parte mais importante, ó. Logo agora que deu sono, mas não. Presta atenção, certo? Tu se lembra do teorema do impulso? Aquele que dizia assim, ó. A quantidade de movimento que você vai ter depois é a que você tinha antes, mais a que você ganhou, se você tiver ganhado, né? Ou menos a que você perdeu, se você tiver perdido. Tu se lembra de onde é que veio isso daqui? Se lembra? O Renato pegou V igual a V0 mais AT, né? Multiplicou tudo pela massa, né? Aí aparece isso. A quantidade de movimento que você vai ter depois é a que você tinha antes, mais a que você ganhou, se você tiver ganhado, né? Ou menos a que você perdeu, se você tiver perdido. Então, por exemplo, vamos olhar para essa caixa A. Professor, essa caixa A, ela tinha uma quantidade de movimento bem grande para lá, ó, para a direita. Só que na hora do impacto, ela recebeu um cascudinho para lá, ó, toque. Um cascudinho, ó, toque, contra o movimento dela. Tu diria que após esse cascudinho, essa caixa ganhou ou perdeu um pouquinho de velocidade? Então, esse impulso aqui, professor, deve representar uma perda ou um ganho de quantidade de movimento? Uma perda. Então eu posso dizer o seguinte, vê se você concorda. Renato Brito, cara, qual é a quantidade de movimento que essa caixa A vai ter depois? É a que ela tinha antes, mais a que ela ganhou ou menos a que ela perdeu, no caso da A? Menos o que ela perdeu. Então eu vou escrever isso que você me falou. A quantidade de movimento que a A vai ter depois é o que, professor? É a que ela tinha antes, menos o que ela perdeu. Ah, tá. É o teorema do impulso, né? Ó. A que ela vai ter depois é a que ela tinha antes, menos o que ela perdeu. Então pensa comigo. Se você olhar só para a caixa A quantidade de movimento da A aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Consequentemente, ó, se a quantidade de movimento da A diminuiu, a velocidade dela diminuiu, né? Se a quantidade de movimento diminui, professor, é porque a velocidade dela diminuiu. E agora vamos pensar na caixa B. No caso da B, ó, a B estava indo para a direita e num certo momento ela recebeu um empurrão
para a direita. Tu acha que a velocidade dela vai aumentar ou diminuir? Só pela lógica, o professor vai aumentar. Então, se alguém perguntar, eu vou dizer o seguinte, ó, a quantidade de movimento que a B vai ter depois, ó, aê, é o que a B tinha antes, mais o que ela ganhou ou menos o que ela perdeu? Mais o que ela ganhou, porque no caso da B, isso vai representar um ganho de quantidade de movimento. Ah, entendi. Pois é. Professor, eu estou entendendo. No caso da A quantidade de movimento diminuiu. No caso da B, a quantidade de movimento aumentou. Mas agora vem a coisa mais importante, ó. Moi, tu percebeu que o decréscimo de quantidade de movimento da A, ou seja, o que a A perdeu, ó, é exatamente o que a B ganhou? E professor, pois é. Moi, só existe uma palavra na língua portuguesa que qualifique exatamente isso que aconteceu. Ó. O que desapareceu aqui é exatamente o que apareceu do outro lado. O que houve daqui para cá foi simplesmente uma o quê? Transferência. O que houve foi uma transferência. Foi transferido, professor, quantidade de movimento de uma para outra foi. Quanto é o valor transferido? F delta T. F delta T é o tanto que foi transferido de uma para outra. Uma delas diminui F delta T e a outra aumenta F delta T. Então é isso, era a primeira coisa que eu queria que você visualizasse. O quê? Toda vez que você tem um impulso trocado, ó, numa interação, você lembra o que é uma interação? Lembro, é uma ação mútua entre dois corpos, e envolve sempre dois corpos e duas forças de ação e reação. Pronto. Toda vez que você tem um impulso entre dois corpos, você sempre vai ter duas forças de mesmo valor e que vão agir durante o mesmo tempo. A mesma força, o mesmo tempo, o mesmo impulso, exato. Mas sabe qual é o problema? Esse impulso para um dos corpos sempre vai representar uma perda. Ah, tá. Só que para o outro vai representar um ganho. Ah, o que um perdeu é o que o outro ganhou. Só tem uma explicação, professor. Foi uma transferência, né? Olha, é igual o que acontece. Professor, eu estou lá na internet, eu vou fazer uma transferência da minha conta para da minha prima. Pronto, na sua conta desapareceu R$100, pim, e na dela apareceu 100. E aí, transferência. O que some dali é o que aparece ali. Ei, mas tem o IOF. Ah, deixa de frescura, né? Tá bom, foi mal, estraga prazer, né? Isso. Então, foi mal. Então, professor, já vi que negócio legal, hein? Toda vez que eu tenho uma interação, né, na hora do, né, do impulso ali, né, professor, eu tenho uma mera transferência de quantidade de movimento. O Renato fala que é a transferência porque o que uma perde é o mesmo tanto que a outra ganha. Pronto, professor, até aí eu entendi. Mas o que o senhor quer falar além disso? Ora, nessa matéria nova, não tem muita graça você olhar para os corpos individualmente, não. Se você olhar individualmente, tudo bem. A quantidade de movimento do A, individualmente falando, ela diminuiu. A do B, se eu olhar só para a do B, ela aumentou. Mas a moda é falar de sistema, ó. A moda é o quê? Sistema. Nessa matéria nova, a moda é sistema. Então a gente quer ver o seguinte. Renato Brito, cara, o que vai acontecer com a soma, hein? Das quantidades de movimento? Pronto, o que vai acontecer com essa soma? Vamos ver a soma das quantidades de movimento antes e vamos ver a soma das quantidades de movimento depois, para você ver o que acontece. Professor, eu já estou vendo o que vai acontecer. Pois é. De repente você já está até enxergando o que vai acontecer. Professor, eu estou seguindo, não estou vendo nada. Mas presta atenção, eu vou te mostrar agora. Vamos calcular Q sist antes e vamos calcular Q do sistema depois e vamos comparar. Bom, eu sei que vocês são espertos, né? Ei, professor, nem todos. Eu sei, mas vamos ver. A quantidade de movimento do sistema antes desse episódio. Renato, o que é? É a soma. QA mais QB, ó. Eu vou somar, tá bom? Ó, vou somar QA mais QB nessa figura bem aqui assim, ó. Ah, não tem nem o que fazer, né, professor? É MAVA, né? Ah, tá. Pronto, somei, deu isso. Pronto. Ok, agora eu vou calcular Q sist depois. Q sist é o quê? O Q da sua sister? Ah, o Q da irmã dele. Não, menina. O Q da sua irmã, só tem irmã? Tem uma, mas deixa besteira, vamos aqui, ó. O Q do sistema depois é a quantidade de movimento do A no final, mais a quantidade de movimento do B no final. Moi, a quantidade de movimento do A depois é igual a antes? Não. A depois é maior ou menor do que a de antes? Menor. Se eu olhar só a do A, ela diminuiu. Se eu olhar só a do B,
ela aumentou. Mas eu quero ver o que acontece com a soma. Quando você olha para a soma, eu sei que vocês são espertos, né? Eu sei que vocês já estão enxergando. A soma vai dar maior ou menor do que antes, pessoal? O pessoal já está percebendo, porque aqui vai ficar menos f delta t, ó. E quando eu vou calcular, isso tudo aqui, né, Renato? É o QA'. Agora o QB' tá aqui, ó. Ah, isso aqui é o QA', e aqui é o QB', que eu vou escrever aqui. Todo mundo tá vendo que quando eu escrever, ó, MBVB, né, ó, mais F delta T. Ah, prof, eu tô vendo, ó. Tu percebe que quando eu fizer a soma, ó, esse menos F delta T cancela com esse daqui, ó. E no final das contas, professor, que existe depois, ó. Que existe depois tá dando a mesma coisa que o que existe de antes, ó. MAVA mais MBVB. Fala, mas que diabo é isso? Tu percebeu? Que a quantidade de movimento do sistema antes, ou seja, a soma delas antes e a soma delas depois, ó, deu a mesma soma. Mesmo que a quantidade de movimento do A tenha mudado e a quantidade de movimento do B também tenha mudado, mas a soma não mudou. Renatinho, me explique. Eu entendi, mas eu não estou entendendo muito bem não. Por que a soma não mudou? Vou explicar para a tia. Mãe, se lembra daquela tal de transferência de quantidade de movimento? A transferência de quantidade de movimento, ela pode ser de dois tipos. Transferência interna ou transferência externa. Transferência interna é aquela que transfere utilizando um par de forças internas. É o caso dessa. Aí professor, quando a transferência é interna, transfere de um que está dentro do sistema para outro que está dentro do sistema. Esse tipo de transferência, transferências internas, é que não altera a soma. É porque a transferência é interna. Por isso que as forças do bem são as forças quais? As internas é que são as forças do bem, professor. Elas transferem somente internamente, de um para o outro. Por isso que a soma não muda. Professor, eu estou entendendo mais ou menos, mas não estou entendendo muito bem. Eu vou colocar um exemplo numérico. As forças do mal, quando elas transferem, ela é uma transferência externa, passa pela fronteira alguma coisa. E você vai ver que nesse caso a soma muda. Mas é melhor eu colocar um exemplo numérico. Professor, não estou entendendo muito bem, estou entendendo 70%. Está razoável, era o esperado. 70% vai chegar aos 100% daqui a 3 minutos. Vou te mostrar agora com números. Com números você vai entender. Olha só essa situação, ó. Se concentre agora, tá? Agora é o grande momento, ó. Aqui está um sistema hipotético. Coloquei aqui a fronteira, certo? Estou inventando que dentro desse sistema tem dois corpos. Pode ser dois carros, pode ser duas bolinhas, duas bolas de sinuca, pronto, A e B. Fora do sistema, coloca alguém aí fora. Pronto, C. C está fora, certo? E aqui eu vou fazer uma tabela. Se eu gosto de uma tabela, é porque a tabela, a pessoa consegue entender tudo com a tabela, entende? Bom, então veja só. Eu inventei aqui uma tabela e aí eu vou colocar números. Eu quero que você enxergue os números, tá? Eu vou inventar o seguinte, ó. Tu percebeu que eu escrevi uma coluna, chama-se QC, que é a quantidade de movimento do C. E depois eu falei que QA mais QB é a quantidade de movimento do sistema. Por que a quantidade de movimento do sistema é somente QA mais QB e também não somou o QC? Porque C está fora do sistema. C não pertence ao sistema. Por isso que a quantidade de movimento do sistema somou apenas QA mais QB. Professor, inventa aí uns valores? Tá, vou inventar. Eu vou dizer que a quantidade de movimento do C, ó, é 20, tá bom? A do A é 30. A do B, eu estou inventando que é 40, por isso que a soma está dando quanto? A soma está dando 70. Pronto, inventei esses números. Vamos dizer agora, pessoal, que vai haver uma interação, ó, entre o A e o B. Que é uma interação? Uma interação envolve um par de forças de ação e reação, trocada entre A e B. Pode ser uma barroada? Pode. Pode ser uma outra coisa. A e B podem ser duas cargas elétricas. Duas cargas elétricas que se atraem, e aí, forças de mesmo valor, ação e reação, ó, durante o mesmo tempo, simultaneamente, ó. Pode ser também, né? O que importa é que a interação tem que envolver um par de forças de mesmo valor, mesma direção e sentidos contra... ação e reação, né? Então, digamos que vai haver uma interação entre A e B. Toda interação é uma transferência de quantidade de movimento. O Renato já me disse,
Toda vez que acontece um negócio desse, transfere. Professor, quanto é que vai ser transferido de A para B? Inventa aí um valor para esse produto F delta T. F delta T é o tanto que vai ser transferido. Ah, eu vou inventar, Renato Brito, que F delta T vale 5. Pronto, vou escrever aqui, ó. A menina inventou, tá? F delta T vale 5. Professor, se F delta T vale 5, quer dizer o quê? Que 5 vai ser transferido do A para o B. Significa que o A perdeu... Bom, então, Moi, o A perdeu 5, por isso que eu vou colocar aqui, ó, menos 5. O B ganhou 5. Ah, é, porque o que um perde é o que o outro ganha, né? Não é a mesma força durante o mesmo tempo? O que um perde é o que o outro ganha. E o C? Ah, o C nem participou, né? Então, no final das contas aqui, ó, vamos fazer a contabilidade. Após essa interação, o A agora vai ter quanto? 25, ó. O B agora vai ter quanto, hein? 45, ó. E o C? O C nem participou. Eu vou repetir aqui, ó. Ah, ele é um íon espectador. Ele não participou. Tem a ver, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? E quando você somar o QA mais o QB, tu percebe que continua dando quanto, hein? Ah, professor, eu tô vendo que a soma não mudou. Tu percebe que a soma não mudou? A soma não mudou por um motivo muito simples. A transferência foi o quê? Interna, usando um par de forças internas. Não passou nada pela fronteira. Quando a transferência é interna, a soma não muda. Um sistema não fica nem mais rico, nem mais pobre, né, professor, se não passar nada pela fronteira. Pois é. Professor, vamos botar agora uma transferência externa, feita por uma força externa. O que é força externa? É a força que vem de fora e vai atacar lá dentro. Ei, professor, inventa aí, inventa aí. Olha, o C vai fazer uma força externa no A. Eita! E vai haver uma transferência do C para o A. Renato Brito, inventa aí, cara. Quanto é que vai ser o valor transferido? Quanto é que vai ser o F delta T? Ah, sei lá. Bora inventar que seja 10. Professor... F delta T entre o C e o A vai ser 10. Um vai perder 10 e o outro vai ganhar 10. Então, bora dizer, professor, que o C perdeu 10. O C perdeu 10. E o A ganhou 10, ó. Não sei por que o senhor está angustiado, porque o que um perde não é a mesma coisa que o outro ganha, mas um está dentro do sistema e o outro está fora. É isso que vai dar o problema. Veja agora, após essa rodada, o que aconteceu? O C agora está com 10, né? O A agora está com quanto? 35. E o B continua com 45. Quando tu somar, agora tá dando quanto a do sistema? Ah, professor, não acredito não. Tá vendo? A do sistema, que era 70, aumentou. Caracas, professor, por que a quantidade de movimento do sistema aumentou? Por que a soma aumentou? A soma aumentou porque agora passou pela fronteira. Quando a transferência é pela fronteira, quando é uma transferência externa, das duas uma. Ou a quantidade de movimento do sistema aumenta, ou a quantidade de movimento do sistema diminui, né? Percebe a lógica? Esse é que é o problema. Quando é pela fronteira, é externa e aí a soma muda. Ah, mas eu entendi. Por isso que a gente sempre diz a seguinte frase, ó. Transferências internas não alteram o que, pessoal? A soma. Essa é a frase que a gente vai usar hoje, ó, no restante da nossa aula. Como é que é, professor? Escreve aí, escreve aí. Transferências internas não alteram a soma. Que soma? A soma das quantidades de movimento, também conhecida como a quantidade de movimento do sistema, né? Transferências internas, como é que é, professor? Não alteram a soma. Moi, a coisa é muito simples, entende? Ó? É tão simples que eu posso fazer com vocês, ó, claramente uma brincadeira aqui, na nossa própria sala de aula. Olha só esse exemplo. Olha só esse exemplo, que não tem como a pessoa não entender. Olha só a seguinte situação. Nós estamos aqui na sala de aula com, sei lá, 70 pessoas aqui dentro. Todo mundo trouxe um dinheirinho aí no bolso. Não é possível que não tenha nem um trocadinho, né, professor? E o senhor, eu tenho aqui umas moedinhas aqui e tal, né? Todo mundo trouxe um dinheirinho aí. Pronto, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que eu vou somar o total de dinheiro. Cada um de vocês levantou o dinheiro que tem. Eu vou fazer uma soma. Somando. Professor, quanto é que deu a soma? Faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada e consegui somar o dinheiro total da sala. 70 alunos, mais ou menos R$10 para cada um. Professor, a soma deu R$700. Eixe, só tem arrombado nessa sala. Mas... o dinheiro total da nossa sala é R$70. Mas agora
R$700. Mas agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. A nossa sala de aula é um sistema isolado. Janela fechada, porta fechada. Eu vou apagar a luz, e quando eu apagar a luz, a gente vai brincar de é dando que se recebe. É, professor, minha mãe não gosta disso não. Não, é só brincadeira. É dando que se recebe é assim, ó. Todo mundo de olho fechado, quando eu disser já, aí você pega aqui o dinheiro aqui no bolso, dá pro seu coleguinha do lado, né? Recebe o dinheiro do outro coleguinha, vai botando no bolso. Eu vou só ficar recebendo. Não, todo mundo tem que receber e todo mundo vai trocar, né? E aí vamos passar 1 minuto nessa suruba financeira, professor. Tá aqui um dinheirinho pro outro, recebe um dinheirinho de um. Aí quando eu disser, prepara já, stalta, acende a luz, pronto. Aí quando eu acender a luz, todo mundo vai meter a mão no bolso, vai conferir, né? Aí uns vão dizer, puta merda, eu tô com menos do que antes, né? Aí a Vitória vai dizer, se garantir, ó, tô com muito mais do que antes, professor. Dificilmente você vai ter o mesmo tanto que você tinha antes. É muita sorte, é no escuro, né? Essa escurambação todinha, no final, todo mundo mudou o seu dinheiro. Mais uma coisa, todos nós sabemos. Se eu somar o dinheiro total da sala de aula, concorda que vai continuar dando 700 a soma? Claro, a sala está isolada. Ninguém botou dinheiro pela janela nem por debaixo da porta. Professor, eu posso dizer... Ô, minha filha, eu joguei R$100 pela janela. Putz, grila, Vitória, tu fez isso? Eu não sabia que não podia. Aí foi transferência externa. Se transferir externamente, aí claro que a soma vai mudar. Mas no caso, professor, a proposta era que o sistema tivesse isolado. A soma não vai mudar, cara. Quando só ocorrem transferências internas, a quantidade de movimento de cada um pode mudar. Ou seja, o dinheiro que eu tinha antes não é o mesmo dinheiro que eu vou ter depois. O dinheiro que a Vitória tinha antes não é o mesmo que ela vai ter depois. Mas a soma todinha, se eu olhar a soma antes e a soma depois, a soma é a mesma. Essa é a ideia. Ah, tá. Quando a transferência é interna, a soma não muda. Nesse capítulo, pessoal, o que a gente está mais interessado é em estudar sistemas onde a soma não muda. A maioria das questões que a gente resolve são questões de conservação da quantidade de movimento. Isso. Sistemas no qual a transferência é interna, por isso que eu sei que a soma antes vai ser igual à soma depois. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, essa é a essência dessa matéria nova, entendeu? Situações em que a soma antes dá igual à soma depois, porque só houve transferência interna. A gente não quer as externas, que as externas atrapalham. A gente está interessado só nas internas, beleza? Bom, então eu vou parar um pouquinho agora, né? Porque vocês, né, não são de ferro.